E aí, pessoal, tudo na tranquilidade com vocês. Fazer mais um vídeo hoje, postar no canal Erinaldo FS. Já quero agradecer a vocês que estão inscritos no canal. Agradecer a vocês que deixam um joinha. Aprecia meu trabalho, gosta do meu trabalho, se inscreve. Um abração para todos vocês. Fazer mais um vídeo aqui para postar no canal. Esse canal tem bastante vídeo lá em São Paulo. Eu abordo bastantes assuntos. Como eu sempre falo, não é só um conteúdo só. Eu mostro várias coisas. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas é assim, né? A vida continua. Nem sempre a gente agrada a todo mundo. Alguns assuntos que eu abordo, tem muita gente que não gosta, né? Eu abordo bastante assunto da escritura, da Bíblia. Hoje eu quero falar um pouco da escritura, da Bíblia também. Falar de Deus, o Deus que o pessoal acredita, né? Mas nós vemos que Deus não é um só. Deus é vários. E Deus, o nome Deus já está no plural. Até a própria Escritura fala que não é um Deus único. Um exemplo que eu dou para vocês é lá no livro de Gênesis, quando está escrito que Deus criou o homem, ele está relatado na Bíblia, está escrito dessa maneira: fazemos o homem a nossa semelhança. Então dá para ver que não é um Deus só. Está escrito fazemos. Fazamos é mais de um. Dá para ver que tinha dois. A própria Bíblia relata. Está escrito: fazamos o homem a nossa semelhança. Então dá para ver que não é um Deus só, não é um Deus único. Está escrito fazamos, já tem mais de um. A própria Escritura relata isso. Se fosse um Deus único, estava escrito: eu fiz o homem a minha semelhança. Mas está escrito: façamos o homem a nossa semelhança. Então é mais de um. É mais de um Deus. Não é estranho, não é esquisito? É esquisito, né, gente? Essa passagem da Escritura, da Bíblia. Está escrito: façamos o homem a nossa semelhança. Então dá para ver que não é um Deus único, não é um só. É mais de um. E aí, você concorda com a Bíblia ou não? Nós vemos que está escrito: é mais de um Deus. Não é um Deus único, segundo a Escritura. Está escrito: façamos o homem a nossa semelhança. Então tinha mais de um Deus. Não é estranho? E o pessoal fala que é um Deus único.
A própria Escritura relata que não é um Deus único, tem mais de um. E aí você vai concordar ou discordar da Bíblia, dessa passagem de Gênesis? Aí tá para você tirar as suas próprias conclusões. É tipo o pessoal fala que Deus é onipresente, mas você olha do seu lado para ver se você vê algum Deus. Se, é, se ele é onipresente, onipresente que eu saiba, é uma coisa que está naquele local. Fala que Deus está em todo lugar, é onipresente. Ele está aí do seu lado, você está vendo esse Deus. Eu não estou vendo esse Deus aqui do meu lado. E você está vendo aí do seu lado esse Deus onipresente? Então, se esse Deus for onipresente, ele está em todos os lugares. E por que ele não defende as pessoas que estão passando por horas difíceis? Se ele é onipresente, se ele está aí do seu lado, como que ele deixa acontecer as coisas erradas? Como que ele não te livra de um assalto? Ele impede aquela pessoa te assaltar, aquela pessoa te fazer o mal. Se ele é onipresente, ele teria que estar em todos os lugares. Se ele é onipresente. Tem tanta gente sendo assaltada, sendo morta. E esse Deus está vendo e não defende o mal. Se ele é onipresente, então ele é mau. Por que ele não defende? Não te livra dessas coisas erradas? Ele não é onipresente? Que essa presença desse Deus que não te defende das coisas erradas, permite as coisas erradas, assiste as coisas erradas, assiste ao mal e não te defende, não faz nada. Que Deus onipresente é esse? Onipresente que eu sei é estar na sua presença. Você vê. Se não é onipresente. Onipresente é aquele que está do teu lado e te defendendo, entendeu? Das coisas erradas, te protegendo. Tem que defender das coisas erradas, te livrar. Se ele é onipresente, tem que estar em todo lugar. Se é onipresente, que presença é essa desse Deus que está em todo lugar e não defende não livra as pessoas das coisas erradas? De uma criança que está sendo estuprada, está sendo violentada, está acontecendo tudo de mal com aquela criança e aquele Deus onipresente está vendo tudo isso e não defende. Não é uma coisa estranha? Que presença é essa desse Deus que não defende as coisas erradas? Esse Deus é ou não é onipresente? Uma coisa que é onipresente tem que estar em todo lugar. E livrar as pessoas das coisas erradas, livrar do mal. Que onipresença é essa? Se é onipresente, tem que estar em todo lugar. Esse Deus imaginário é só da mente humana. Os humanos que criaram esse Deus invisível e fala que é onipresente.
Ninguém nunca vê esse Deus. É apenas uma invenção humana desse Deus onipresente que não está em lugar nenhum. Ninguém nunca vê esse Deus onipresente. E o pessoal fala que é Deus onipresente e está em todo lugar. Mas como eu já te falei, você está vendo esse Deus aí do seu lado? Você está vendo ou está imaginando? Esse Deus onipresente é apenas da sua imaginação. É apenas uma criação humana desse Deus onipresente. Cadê essa presença desse Deus? Bom, gente, agradeço a todos vocês. Sei que os meus vídeos não agradam a todo mundo, mas eu procuro e pesquiso as coisas que eu acho que é o certo. Não sou dono da verdade, apenas estou buscando a verdade, apenas estudo, apenas pesquiso e ficar por dentro das realidades do que pode ou não pode acontecer. Para mim, na minha concepção, as coisas acontecem por acaso, acontece por acaso ou não acontece por acaso também. Não com pensamento nesse Deus invisível, nesse Deus inventado pela mente humana. Para mim as coisas é tudo por acaso. Eu gostaria que tivesse um Deus que defendesse todo mundo, tivesse um Deus onipresente, mas apenas na realidade da vida isso não tem, isso não acontece. Mas tem gente que acha e acredita que tem um Deus onipresente. Como eu já falei, esse nome Deus está no plural, é mais de um. Se não fosse mais de um, teria que ser Deus. Mas fala Deus, já está no plural. Bom, gente, é isso aí. Tchau, tchau. Até mais, até o próximo vídeo. Bom sabadão para todo mundo. E fui. Até mais. Bye, bye, gente.